Estamos aqui com o nosso podcast no Enampur, uma inovação. Trouxemos aqui para falar conosco o Ricardo Prestes Pazello, da Federal do Paraná. O Ricardo a gente já conhece já há bastante tempo. Tive a felicidade de estar aqui com você hoje, prazer enorme. Vim aqui na sua cidade. Eu queria saber, bom, primeiro, cidade por trás do sorriso. Que sorriso é esse? Não é o de Mato Grosso, não, né? É Curitiba sob o olhar da arte e de outros vampiros. Essa sua habilidade eu não sabia de vampiro. Para você ver como são as coisas, Basoli. Então, agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês e parabenizar pela iniciativa e inovação, inclusive, do Enampur. Esse é o título de uma das mesas que nós realizamos e ela faz o diálogo com a arte. O vampiro é uma referência ao Dalto Trevisan, né, que é o quase centenário contista de Curitiba, que faleceu às vésperas da comemoração do seu aniversário, porque ele era muito arredio, inclusive não dado a esse tipo de efeméride. A sua literatura, apesar de comumente ser vista como uma literatura excessivamente ácida, às vezes até conservadora, na verdade agora passa a ser redescoberta com uma crítica contundente e rotunda à cidade de Curitiba, né? A formação, vamos dizer assim, mais conservadora que ela tem. Então, por conta muito disso, a gente se mobilizou com um grupo de professores, enfim, que fizeram essa proposta de conversa para debater a cidade por trás do sorriso. Quer dizer, um dos títulos dos muitos que Curitiba gosta de cultivar é o de ser a cidade sorriso. Isso, por exemplo, fez parte da minha infância. Quando estudava, vinha lá o jargão, né, marketológico da cidade Sorriso, como já teve cidade modelo, cidade ecológica e agora ainda querem dizer que é a cidade inteligente. Inteligente, eu ia pegar no inteligente. Deve ser a inteligência artificial que propõe os slogans para a cidade. E aí é curioso, né, porque cidade Sorriso e ninguém sorri em Curitiba. Então a gente fez um pouco essa brincadeira e debateu justamente um outro lado da cidade. A cidade que vigia, a cidade que exclui, a cidade que está interessada em se embranquecer. A minha própria conversa hoje foi muito voltada para a história, por exemplo, da primeira escola de samba de Curitiba, que é de 1945, criada num reduto operário, ocupação territorial de trabalhadores ferroviários, que nós hoje consideramos, inclusive, como um reduto sagrado do samba, onde se fazia jongo, onde se tinha terreiro e onde, à tardinha, os bambas do lugar tocavam o seu surdo, o seu pandeiro, o seu violão, o seu cavaquinho, e estamos completando 80 anos da primeira escola de samba de Curitiba, chamada Colorado, e que inclusive é mais antiga que algumas das grandes escolas de samba do Brasil, né? Principalmente as do Rio de Janeiro, Império Serrano, Grande Rio, etc. Então esse foi um pouco o mote da nossa conversa hoje, passou pelo carnaval, passou pela exclusão de uma cidade que quer ser europeia, mas é Brasil, como qualquer outra cidade do nosso país, com todas as suas contradições e com todas as repercussões que o capitalismo dependente traz para nós, né? Na periferia do sistema mundial. Não, porque quem estuda a cidade, Pazello, que é o meu caso, a gente começa com o taxista. Eu já conhecia Curitiba, estive aqui algumas vezes. Primeira coisa que ele fala, ó, aqui não tem problema de segurança. A polícia aqui não deixa bandido ir longe. Obviamente que dentro do conceito que ele colocou, a primeira coisa que me veio à cabeça é a violência policial. Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando de violência policial. Sim, obviamente a gente quer que a segurança exista, mas tem outros processos. Agora eu começo a entender atrás do sorriso. É mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso, com certeza, né? Então é uma forma de denunciar o que se escamoteia no contexto de uma Curitiba que quer se vender. Todos esses jargões que eu falei antes, né? Sorriso, modelo, ecológica, inteligente, né? E o modelo que você fala, e aí por minha conta, está inserido o BRT também, né? Está inserido na história de uma determinada gestão da cidade, que em plena ditadura foi indicada 2 vezes como prefeito biônico e depois vem com áreas progressistas de uma certa modernização e instaura
uma política de exclusão da cidade. Por exemplo, esse caso que eu comentei agora, né, com essa aura de arte afro-curitibana, que sem dúvida assim deve ser encarada, mas ela tem uma origem também nessa perspectiva de algo que foi continuamente sendo expulso. Eu estou me referindo à escola de samba que ficava numa vila, Vila Tassi. Vila Tassi é a região que fica exatamente ao lado do estádio Dorival de Brito e Silva, que foi a sede da Copa do Mundo em 1950, aqui em Curitiba, que hoje é estádio vinculado ao Paraná Clube. Os moradores da Vila Tassi, em 1949, foram expulsos e só sobraram 3 casinhas. Uma das 3 casas era da grande liderança do samba ali, chamada Ismael Cordeiro, que na verdade era conhecida por Maé da Cuíca. E o Maé da Cuíca cantou exatamente um samba em 1949, indo para o carnaval, contando essa história. Quem diria que a Vila Tassi ia se acabar? Quem diria que somente 3 casas iriam ficar? Elas ficaram para mostrar no carnaval que o samba lá da vila sempre tem o seu lugar. É curiosa essa história porque em seguida, por exemplo, nos anos 70, a Vila Tassi, que agora já era Vila Capanema, uma referência ao proprietário imperial das glebas, o tal do Barão de Capanema, que é inclusive da família do futuro ministro Gustavo Capanema, vai sofrer um novo despejo. E essa comunidade vai sendo empurrada para o lado de lá do Rio Belém. E hoje, para quem é aqui de Curitiba conhece, é o último reduto periférico numa zona mais central da cidade, que é a antiga Vila Pinto, hoje chamada Vila Torres. Fica do lado de lá do Rio Belém, que, aliás, o Dal Trevisan, fazendo os entrecruzamentos necessários aqui dessa nossa referência da palestra, contava em seus textos exatamente como um lugar periférico da população mais pobre, que tinha todas as suas desventuras na vida nessa região. Então você vai vendo, né? A Vila Tassi vai sendo modificada, vira Vila Capanema, vira Vila Pinto, vira Vila Torres. É a cidade que está tentando escamotear, né? Invisibilizar, colocar de lado toda uma história bonita, uma tradição que evidentemente tem as suas contradições, mas que ao mesmo tempo contribui para a formação, né, da população, enfim, do nosso imaginário local. E o tempo passa e a gente quer dizer que a cidade é europeia, que 80 anos depois a cidade não tem samba e coisas desse tipo. Então, um pouco por aí mesmo, pegando o mote aí da tua provocação, meu caro Basoli. Não, assim, expectativas, né? Porque, veja bem, a gente ainda vivencia dentro da política institucional, obviamente, a gente vive resultados que vieram aí do chamado conservadorismo, que a gente sabe que não é só isso, né? Mas, assim, expectativas de mudar isso, que aqui a gente está discutindo, né, nas várias salas, em vários trabalhos, né, as questões da cidade, mais especificamente, né, o urbano, a dificuldade, né, dele se instituir, principalmente quando ele inclui a vulnerabilidade, chamadas periferias, né? Esteve com a gente aqui o Flávio Tavares. Nós temos que ter uma secretaria, né, nacional das periferias, justamente para que o poder público consiga chegar. E aí? Eu sou aqui o entrevistador pessimista, porque o fato de estudar a cidade, né, nos leva a visualizar, né, situações que falam assim, pô, nem sempre as coisas se revertem também pelos caminhos da ciência, né, porque a realidade ela se impõe, né, de alguma maneira. Então eu acho que é um pouco disso. Bom, eu tenho certeza, Basoli, que você sabe que essa é a pergunta de milhões. Como a gente reverter um processo que tendencialmente leva a uma acumulação tal em que o centro é cada vez mais centro, porque acumula, porque centraliza, porque desloca a riqueza para esse lugar e faz da periferia um lugar cada vez mais distante, e inclusive uma distância não apenas espacial, né, mas uma distância de temporalidades que permitam que a gente supere essa realidade. Mas, se pudesse eu aqui fazer alguma referência às nossas experiências, sem dúvida alguma, talvez seja o caso de pensar, por exemplo, a contribuição que um pensamento crítico realiza nesse contexto. Nós que, inclusive, também compartilhamos outros espaços de pesquisa, como o do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, até onde me lembro você coordena o GT de cidades, né? E eu mais próximo do direito e marxismo. Então o pensamento crítico é fundamental e quando na universidade esse pensamento crítico precisa se enraizar, precisa se encarnar. E me parece que os grupos de pesquisa e extensão são boas experiências a serem compartilhadas. Evidentemente que não estou falando aqui dos enfrentamentos estruturais que me parece passam
evidentemente, pelos coletivos que têm condições de transformar a realidade. Vamos lembrar dos movimentos populares de luta por moradia, de ocupação de terras que estão ali para especulação, no campo ou na cidade, né, mais ou menos analogamente. Mas do ponto de vista da universidade, a gente tem as experiências de assessoria a esses movimentos, e é o caso, inclusive, que me traz aqui ao evento do Enampur, por fazer parte de uma articulação de projetos, de grupos de pesquisa e extensão, que se chama Plantear, Planejamento Territorial e Assessoria Popular. Inclusive, vamos lançar um livro hoje de estudos técnicos realizados entre 2019 e 2024, que agrupando, enfim, professores, estudantes, outros atores das áreas da arquitetura e urbanismo, da geografia, da engenharia, política urbana, geologia, enfim, do direito, né, de onde eu venho, e a gente poderia lembrar de vários outros parceiros de várias outras áreas também. Temos tentado contribuir para, de um lado, né, tornar possível uma formação, inclusive técnica, das lideranças e dos movimentos de base, e, por outro, sensibilizar as instituições de Estado, o sistema de justiça, que passa, né, desde o Tribunal de Justiça até a Defensoria Pública, o Ministério Público. São várias as facetas aqui, as articulações em face de políticas públicas do Poder Executivo, das representações das casas legislativas, enfim, né? Então aqui é uma experiência a ser compartilhada, podendo passar, inclusive, por essas discussões. Nos nossos projetos específicos, nós já tivemos experiências em várias dessas realidades, dessas esferas, né? Então me parece que seja uma das contribuições possíveis, né? Então pensar quais as alternativas. Acho que é a luta social dos movimentos populares e o nosso lugar nessa luta, como, por exemplo, pesquisadores, extensionistas, professores, né? Já que é para isso que nós somos vocacionados, em especial na universidade pública, fazer assessoria popular para os movimentos que estão reivindicando e contestando a ordem, né? Reivindicando direitos e contestando a ordem ao mesmo tempo, para esgarçar a sociedade do capital e permitir com que esses agrupamentos, esses setores, as classes populares, ou o bloco histórico dos oprimidos, como diria um filósofo da libertação do quilate de Henrique Dussel, tenha o protagonismo e, quem sabe, as transformações mais disruptivas aconteçam, os processos revolucionários e assim por diante. Óbvio que com a modéstia do lugar de onde a gente está e com todos os limites que ela representa. Caminhando para o final, Pazello, deixar uma mensagem aí para o público do Enampur. E eu perguntaria para você, Curitiba é uma cidade de fato? Boa provocação, Basoli. Um pouco a gente discutiu isso hoje, né? Eu até inverti a frase do título da palestra, né? Do título do debate. A cidade por trás do sorriso, tem sorriso por trás da cidade, e que cidade é essa, né? Uma cidade que planeja o seu desempenho conservador, digamos assim. A grande questão é que a forma cidade é complexa, né? E ela está estruturalmente também vinculada ao desenvolvimento do capital, da circulação mercantil, inclusive da circulação da força de trabalho, e num contexto periférico como o nosso, de capitalismo dependente, uma força de trabalho superexplorada que compensa a transferência de valores que as nossas realidades geram para remunerar os centros do próprio capital. É possível cidade com isso, com esse contexto? É possível a gente ter um contexto em que aglutinamos, né, em que confinamos entre 80% e 90% da nossa população em pequenas territorialidades, como são essas as que chamamos de municípios, cidades ou coisas afins? A cidade deveria ser o espaço da sociabilidade e do desenvolvimento pleno das pessoas. Sob esse ponto de vista, Curitiba está bastante longe de ser isso que gostaríamos que a cidade fosse. Por outro lado, a cidade é uma forma do capital, então, nesse sentido, ao mesmo tempo, dialética e contraditoriamente, Curitiba é uma cidade também. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, acho que é muito rico, né? Enfim, a mesa já tem uma contribuição rica aqui no nosso bate-papo, que vai ficar aí para os anais, né?
Eu acho que é importante também, né? Obrigado aí, Pazello, pela sua contribuição e sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Bazelli. Parabéns pela iniciativa, uma vez mais.